Bom, vamos dar início ao nosso webinar sobre saúde osteoarticular. Me apresentando, meu nome é Camila Sandi, eu sou nutricionista e faço parte do time de pesquisa e desenvolvimento da Infinity Pharma, e é com grande prazer que eu recebo todos vocês hoje nesse evento que eu tenho certeza que vai ser de muito compartilhamento de experiências e de conhecimento desses dois produtos fantásticos para o cuidado articular. Falando da nossa programação nesse webinar, eu vou começar falando um pouco sobre os dois produtos, o MUV e o C2. Logo em seguida, o Dr. Gustavo Campos vai falar da sua experiência com esses dois produtos. Logo após, teremos a participação do Rodrigo Lima, que é um usuário assíduo desses dois produtos e um embaixador da nossa marca. E eu vou falar um pouquinho mais dessas duas pessoas com mais detalhes. Eu gostaria que vocês confirmassem para mim no chat se todos me veem bem, se me ouvem bem, para que a gente prossiga a reunião. Camila, para mim aparece uma tela da Andressa. Camila, eu vejo você agora, você está na câmera, mas quando você apresentou algum quadro aí, ficou dizendo que o quadro só vê quem é da organização. Então, não sei se você apresentou os dois produtos, mas ficou uma tela preta para mim. Agora, para mim, tá ok aqui. Tá. Agora vocês veem a minha tela e ouvem o meu áudio? Sim. Sim. Ok. Eu vou pedir para as meninas da organização compartilharem a nossa apresentação, por gentileza. Para que coloque em modo apresentação, por favor. Bom, então, dando início ao nosso webinar sobre os cuidados para a saúde osteoarticular, a gente vai começar falando sobre o C2. Pode passar, Thaís, por favor. O C2, como a gente já conhece, é o colágeno tipo 2 não desnaturado. Pode passar. Bom, então, o C2 é um colágeno tipo 2 não desnaturado ou não hidrolisado, as duas nomenclaturas elas são corretas, com fabricação patenteada, que age juntamente com o sistema imunológico para manter as articulações saudáveis e promover o aumento da flexibilidade e da mobilidade. Eu gosto muito de destacar que o C2 não é só mais um colágeno tipo 2 não hidrolisado, a gente sabe do respaldo técnico-científico e muito mais da prática clínica que o nome UC2 carrega, e ele é hoje um dos principais produtos quando a gente fala de saúde osteoarticular, e não é à toa. O UC2 é um produto que vem carregado de muita pesquisa, muito investimento, e isso se traduz na nossa prática clínica com muita eficiência. Pode passar, por favor, Thaís, próximo slide. Bom, então, o C2 é um nutracêutico inovador que atua na diminuição do desgaste articular e nas dores causadas pela osteoartrite. A composição única do C2, sendo ele de um colágeno tipo 2 não hidrolisado, ela é 100% natural, já que ela vem do externo de frangos, e ela é extraída através de um processo patenteado, que garante a integridade do produto. Estou recebendo algumas mensagens aqui no chat que as pessoas não estão conseguindo ver a minha tela. Não tem nenhum slide passando, só tem você falando. Só um momento que a gente vai tentar resolucionar esse problema. Bom, eu acredito que eu posso seguir, já que
quem está aqui hoje são prescritores, são médicos, são nutricionistas que sabem muita coisa sobre o C2 e o meu objetivo é apenas introduzir os dois produtos para que o Dr. Gustavo fale um pouco mais aprofundado deles, mas como a gente sabe, o C2 ele tem um mecanismo de ação único e eu gosto muito de ressaltar que esse mecanismo de ação único do C2 ele vem muito de encontro com o seu processo de extração, com o seu processo de obtenção que é patenteado. E o que isso tem a ver com o mecanismo de ação? Sempre que a gente fala de processo de extração, obviamente, a gente está falando de maneiras diferentes de se chegar a uma molécula. E no caso do C2, isso importa muito, porque isso altera de maneira muito específica o seu mecanismo de ação. Falando de mecanismo de ação, a gente sabe que o mecanismo de ação do C2 é tão inovador por causa da presença de uma região antigênica, chamada de epítope. Então, quando a gente tem o colágeno tipo 2 não desnaturado, e essa questão de ser não desnaturado ela é essencial para o seu mecanismo de ação pela preservação dessas regiões antigênicas chamadas de epítopos. Regiões essas que têm uma capacidade de comunicação única com o sistema imune. Então, quando a gente pensa nas doenças articulares, em que a gente tem um aumento da degradação de cartilagem, muito como um comando do sistema imune a uma resposta exacerbada, o C2 ele consegue, de maneira muito específica, se comunicar com o sistema imune do indivíduo, fazendo com que se tenha uma mediação da inflamação, uma redução da secreção de colagenase, que é a enzima que propriamente degrada o colágeno das articulações. Dessa maneira, a gente tem uma redução da resposta inflamatória e desaceleração da destruição articular. Eu acredito que se a gente pudesse resumir toda a questão única do C2, seria principalmente nessa minha última fala. Tendo em vista que, a partir do momento que a gente consegue garantir a extração correta do colágeno tipo 2 não hidrolisado que compõe o C2, a gente consegue ter o mecanismo de ação ocorrendo de maneira correta e, por consequência, tendo uma redução da inflamação e redução da destruição articular. Bom, falando dos estudos, o C2 é um produto que a gente tem muito prazer em apresentar, justamente porque ele tem um respaldo científico muito robusto por trás dele. O primeiro artigo, e fiquem tranquilos que após a reunião, a gente envia para vocês a lâmina, a literatura, com todos os artigos do C2 na íntegra, mas eu acho que o primeiro artigo, e talvez o mais emblemático do produto, é o produto em que se avaliou a eficácia do C2 quando comparado ao uso da glucosamina e a condroitina. Vale ressaltar que a glucosamina e a condroitina, por muito tempo, foram vistas como padrão ouro quando a gente falava de tratamento de doença osteoarticular. Mas a gente sabe que as doenças osteoarticulares têm as suas particularidades e por muito tempo foi-se usado a glucosamina e a condroitina, mas o C2 veio aí como uma inovação realmente no cuidado articular. E esse estudo diz muito a isso. Então, foi um estudo randomizado, duplo cego, com indivíduos que tinham a osteoartrite de joelho e consumiram ou 40 miligramas de C2 ao dia ou a glucosamina e condroitina, 1,5 gramas de glucosamina e 1,5 gramas de 1,2 gramas de condroitina, durante 90 dias. E aí esses indivíduos foram avaliados. Pessoal, vocês conseguem ver os slides agora? Para mim já está aparecendo. Sim, Isso, tudo certinho. entrou. Então tá ótimo. Thaís, pode passar para o próximo, por gentileza, até a gente chegar no slide estudo clínico. E aí a gente continua conversando. Bom, então nesse estudo, eles avaliaram dentro de 90 dias alguns parâmetros. Pode passar para o próximo. Eles avaliaram, obrigada, certinho. Eles avaliaram alguns parâmetros de dor. E a gente consegue ver nesse gráfico que o C2 ele foi mais de duas vezes mais efetivo que a glucosamina e a condroitina quando comparado ao parâmetro de dor no repouso e movimento. Nessa escala visual, os indivíduos que tomaram o C2 tinham 2 vezes menos dor no repouso e movimento. É importante a gente ressaltar que é repouso e movimento, porque muitas vezes quando a gente fala de doença articular, a gente tem aqueles indivíduos que sofrem quando vão realizar algum tipo de movimento, mas a gente tem aqueles indivíduos também que sofrem após ficar em repouso, né? Que é aquele sair daquela inércia, e aí a gente tem essa ação do C2 específica para esses momentos.
Então, o que a gente tem no gráfico é isso, e eu acho isso extremamente interessante. Vale ressaltar que o C2 é um produto 100% natural, numa dosagem de 40 miligramas, quando comparado a quase 3 gramas de dosagem de glucosamina e condroitina, que são produtos de origem sintética. Próximo slide, por favor. Nesse outro parâmetro, a gente traz também, mais uma vez, essa eficácia superior do C2 quando comparado à glucosamina e condroitina no parâmetro de efeito da dor nas atividades diárias. Mais uma vez, doença articular é algo que interfere muito na qualidade de vida do indivíduo e com o uso do C2 a gente teve uma redução 2 vezes maior do que a glucosamina e a condroitina. Então, mostrando que ele é eficaz na redução dos parâmetros relacionados à dor na doença articular. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, então o C2 ele diminui significativamente a dor nas articulações, o desconforto, perdão, e a imobilidade, mostrando-se 2 vezes mais efetivo que a combinação de glucosamina e condroitina. Próximo. Então, o objetivo da minha fala foi introduzir, como eu já comentei, de maneira muito rápida esses produtos, mas a gente já enxerga as aplicações do produto, que são para osteoartrite, osteoartrose, artrite reumatoide, lesão da cartilagem, seja por envelhecimento ou acidente, em casos de prevenção, no caso de atletas, obesidade, histórico familiar. Vale ressaltar que quando eu falo que o C2 ele tem um respaldo técnico-científico muito robusto, eu apresentei aqui hoje só um artigo clínico. O C2 tem uma série de artigos clínicos publicados em que se avalia não só a sua superioridade em relação à glucosamina e condroitina, mas também a sua eficácia em indivíduos saudáveis. A gente tem um estudo do C2, por exemplo, que mostra que o produto, quando utilizado em indivíduos que não eram portadores de doença osteoarticular, mas que eram indivíduos saudáveis, o produto se mostrou mais efetivo em aumentar, por exemplo, a flexibilidade desses indivíduos. Pode passar, por favor. A indicação do C2 é de 40 miligramas uma vez ao dia. Essa dose do produto, ela permite uma série de associações no mercado magistral. A gente pode trabalhar até com o próprio MUV, com outros tipos de produtos voltados para o cuidado articular. A dose do C2 ela é extremamente importante que ela seja seguida, mas também ela traz uma grande vantagem, pensando naquele indivíduo que é plurimedicado e tem até alguns problemas, por exemplo, de deglutição de cápsulas grandes. O produto ter a dose baixa de 40 miligramas é extremamente vantajoso. Vamos pensar num indivíduo idoso que, por exemplo, tem que fazer uso ou fazia uso antes do C2 de uma glucosamina e condroitina, que ele teria que diluir aquilo num sachê, são quase 3 gramas de produto. Então, é interessante a gente pensar também nessa dose baixa do C2. Próximo slide, por gentileza. Então, as vantagens do produto, como eu já comentei, a dose pequena, ela melhora a adesão do paciente, permite associação a outros produtos e vale sempre lembrar que o cuidado, ele deve ser sempre personalizado. E no sentido de personalização, a gente consegue trabalhar não só associações e formas farmacêuticas diferenciadas, mas também apresentar essas alternativas naturais, seguras e eficazes para indivíduos que não respondem às terapias convencionais. Mais uma vez, o C2 ele é 100% natural e ele possui o selo GRAS, que é aquele selo que é geralmente reconhecido como seguro pela FDA, que é a organização que regula novos alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, além do C2 ter a aprovação da Anvisa com uma alegação aprovada de auxilia no cuidado articular. Próximo slide, por gentileza. Falando do nosso segundo produto de hoje, o MUV, um anti-inflamatório natural para o cuidado articular. Próximo slide. O MUV é um ingrediente natural, padronizado e patenteado, que apresenta propriedades comprovadamente anti-inflamatórias, melhorando a dor e qualidade de vida dos pacientes com doenças articulares, de forma segura e natural. Estudos com o MUV comprovam melhora significativa nos níveis de dor e funções físicas em pacientes com osteoartrite, em apenas 5 dias após o início do tratamento. Eu
Acredito que esses dois produtos, eles vêm muito no sentido de inovação. Como tudo que a Infinity Pharma traz ao mercado, o C2 ele vem como uma inovação no cuidado articular, porque vale ressaltar, como eu já comentei, que por muito tempo usava-se alternativas como a glucosamina, a condroitina e alguns outros fármacos, e então o C2 ele vem nessa inovação dessa molécula que conversa justamente com o sistema imune, tem essas ações tão específicas, e o MUV traz essa inovação por ser um produto anti-inflamatório natural, com uma complexidade que a gente já vai conversar, e com esses resultados tão específicos, tão robustos e tão rápidos. Pode passar, por favor. Então, qual é a composição do MUV? O MUV ele é composto pela Boswellia serrata. A Boswellia serrata é uma planta que é estudada e é conhecida há muito tempo no mercado magistral, nos mercados não tradicionais, muito por suas ações anti-inflamatórias. O único problema é que os ácidos boswellicos e a Boswellia em si, ele não são um produto ou não é uma planta que tradicionalmente apresenta uma boa biodisponibilidade. E aí, através de um processo inovador de complexação da própria planta, conseguiu-se fazer um ingrediente que fosse muito mais disponível do que um simples extrato de Boswellia serrata. Então, mais uma vez, assim como o colágeno tipo 2 não hidrolisado não é tudo igual, não são todos os C2, Boswellia serrata também não é tudo igual. A Boswellia serrata apresenta uma baixa biodisponibilidade, o que não acontece no MUV. Uma vez que a gente tem uma formulação enriquecida com 20% de AKBA, que são os ácidos boswellicos, que são os compostos bioativos que vão, de fato, fazer efeito no produto. E ainda o produto ele é complexado em moléculas lipídicas derivadas de óleos não voláteis da própria Boswellia, aumentando significativamente a sua biodisponibilidade. Próximo slide, por favor. Qual é o mecanismo de ação do MUV? Porque a gente fala que ele é um anti-inflamatório que, além de ser natural, não traz nenhum tipo de efeito colateral. O MUV age através da via da 5-LOX, ou 5-lipoxigenase, que é uma enzima envolvida diretamente na produção de mediadores pró-inflamatórios. Através da inibição da 5-LOX, inibe-se a produção de leucotrienos e lipoxinas, que são mediadores pró-inflamatórios envolvidos na inflamação característica da osteoartrite, da artrite ou da artrose. Dessa maneira, a gente tem um controle da inflamação, melhorando os sintomas. Dessa maneira, também, o MUV age através da supressão da inflamação, sem causar nenhum tipo de efeito colateral. Vale ressaltar que os ANES, ou os anti-inflamatórios não esteroidais, em sua grande maioria, agem por via da COX-1 e da COX-2, o que traz uma série de efeitos colaterais para aquele paciente, como dor no estômago, edema, ganho de peso, inchaço, até uma certa intolerância ao tratamento. Uma vez que a gente inibe essa inflamação articular por vias alternativas à via da COX, a gente traz todos os benefícios sem trazer efeitos colaterais. Próximo slide. Além disso, o MUV também inibe a TNF-alfa. Vale lembrar que é uma citocina pró-inflamatória abundantemente presente na osteoartrite, responsável pelo aumento da inflamação, lembrando que inflamação sempre traz dor, e isso é essencial para a gente entender o cuidado articular, e através da produção da MMP3. Através do controle da inflamação e diminuição da MMP3, vale lembrar que a MMP3 é uma enzima proteolítica responsável pela quebra de colágeno, ocorre a diminuição da degradação desse próprio colágeno. Então, o MUV ele controla através de mais de uma via a inflamação presente na osteoartrite, além de auxiliar na degradação da cartilagem. Próximo slide. Falando em estudos científicos, o primeiro estudo do MUV é um estudo clínico duplo cego, randomizado e placebo-controlado, em que se avaliou a eficácia precoce, ou seja, rápida de MUV em indivíduos com osteoartrite de joelho ao longo de 30 dias. Pode passar, por favor. Nesse estudo, eles avaliaram em relação ao uso do MUV ou do placebo, né, aquela substância que não vai ter nenhum tipo de efeito, em relação à dor.
E o que a gente encontra aqui, então, em laranja escuro, a gente tem os indivíduos que consumiram o MUV ao longo do tempo, em laranja mais claro, os indivíduos que consumiram o placebo, e eles foram avaliados ao longo de 30 dias, numa escala de níveis de dor. E o que a gente vê é que ao longo dos 30 dias, mas com efeitos já percebíveis em 15, o MUV reduz de maneira significativa os níveis de dor em 40%, o que não acontece no grupo placebo, já que a gente vê muito mais uma estabilização dessa escala visual de dor do que uma redução, como a gente vê nos indivíduos que consumiram o produto. Próximo slide, por favor. E aí, vale ressaltar que o MUV reduziu também a dor, avaliada através dos níveis de dor pela escala visual de dor, com resultados significativos já em 5 dias. Então, o que a gente tem que sempre lembrar é que aquele indivíduo que tem uma osteoartrite, que tem uma artrite, que tem uma artrose, ele tem urgência, ele tem dor. Vale sempre lembrar do quanto as doenças articulares limitam o movimento e atividades diárias. Então, a gente tem um anti-inflamatório natural, seguro e eficaz a partir de 5 dias é extremamente interessante. E falando de redução de dor, 37,6% de redução de dor em indivíduos que têm osteoartrite é um número bem interessante. Próximo slide, por favor. Bom, e aí quando a gente fala de dor referente às atividades diárias, mais uma vez, porque a gente sabe que a osteoartrite se apresenta de algumas maneiras para pessoas diferentes, a gente fala de uma redução de 32% nos níveis de dor quando comparados aos indivíduos que não consumiram o produto, que consumiram o placebo. E mais uma vez, conforme a gente consegue ver nos gráficos, a partir de 5 dias de uso, o que se mantém ao longo do período do estudo, que foi de 30 dias. Próximo slide, por favor. Bom, e quais são as indicações do MUV? Osteoartrite, osteoartrose, artrite reumatoide, lesões da cartilagem acompanhadas de inflamação, atletas e praticantes de atividades físicas, indivíduos obesos e pacientes crônicos. E alguns anos atrás, o MUV também foi muito utilizado como coadjuvante no tratamento de chikungunya, muito por essa ação anti-inflamatória do produto. Próximo slide, por favor. As indicações do MUV são de 100 miligramas uma vez ao dia. Vale ressaltar que ele também pode ser associado a outros produtos. A sua dose baixa permite uma maior flexibilidade nas associações a outros produtos, como o próprio UC2 ou outros produtos de uso corriqueiro do indivíduo. Próximo slide, por favor. As vantagens é que ele é um produto natural, anti-inflamatório não esteroidal, não hormonal. Ele não age através da inibição da COX-2, tendo assim uma ausência de contraindicações e efeitos adversos relacionados ao uso. Ele tem uma ação semelhante à da prednisolona na redução do edema e inflamação em modelo experimental de artrose. Então, quando a gente avalia os estudos experimentais, né, com animais, em que se pode induzir um inchaço e uma inflamação na articulação do animal, a gente observa que o MUV ele tem um efeito comparado, ou seja, um efeito similar a um produto que é muito utilizado para esse fim, um produto que causa uma série de efeitos colaterais. Ele tem uma rápida ação, o início em 5 dias, ele tem o certificado kosher halal, ou seja, ele é adequado para o consumo por indivíduos judaicos e islâmicos, ele não é geneticamente modificado e ele é patenteado e padronizado. Com isso, a gente tem a garantia de procedência e eficácia do produto. Próximo slide, por favor. Bom, eu fiz uma leve introdução sobre os dois produtos e agora eu tenho o grande prazer de chamar o Dr. Gustavo Campos para dividir a tela, né, virtualmente aqui comigo. Boa noite, Dr. Gustavo. Boa noite. Tudo bem, Camila? Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Uma leve introdução, vírgula, né? Você esgotou o assunto, já não vou nem dar aula, mas está excelente.
De maneira nenhuma. Com toda a experiência do doutor, eu só dei uma pincelada no assunto que eu sei que tem muita coisa boa para vir por aí. O senhor é famoso, viu? Já adianto. Oh, tá bom, sei. Famoso na Bom, Infinity, viu? Eu vou contar para vocês depois, mas vamos lá. tá bom. Conta sim. Bom, apresentando o Dr. Gustavo, ele é médico ortopedista, graduado pela Faculdade de Medicina da USP. Ele tem residência médica e especialização em cirurgia do joelho do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas, também da USP, doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, e ele é membro do grupo de doenças osteometabólicas do IOT-HC da USP e do joelho Unicamp. Professor, fica à vontade. Tenho certeza que o senhor vai trazer para a gente muito conhecimento. Só para lembrar que as pessoas que tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer algum comentário, compartilhar alguma experiência, podem mandar no chat para a gente, que eu vou estar acompanhando aqui. E ao final, o doutor Gustavo, eu ou o Rodrigo respondemos a todas as dúvidas. Professor, fica à vontade. Isso, legal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ok, vocês enxergam minha apresentação? Tudo certinho, doutor? Sim. Tá. Ótimo. Então, bom, deixa eu passar aqui. Então, você já me apresentou, esse sou eu. Deixa eu mostrar uns vídeos. Espera aí, deixa eu voltar aqui, foi muito surpresa. Primeiro, você falou, o doutor é famoso, né? Deixa eu contar uma história que eu sempre gosto de contar, porque é uma história que eu gosto. É uma história curiosa. E é porque que eu tenho um grande carinho pelo C2. O C2 é o seguinte, há uns 10 anos atrás, talvez um pouco menos, a empresa que se chamava Farma Nostra tinha uma gerente de inovação que chamava Ana Fidelis, né? Que agora é a Big Boss aí, mas ela era a gerente de inovação. E um dia ela me ligou, porque a gente se conhece de infância aqui de Campinas, né? E ela falou, Gu, você cuida de artrose, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Estou numa feira de ativos aqui, acho que era em Chicago, e tem um colágeno aqui. O que você acha? A gente está querendo inovar, levar umas coisas para artrose que a gente não tem. Aí eu falei, pô, colágeno é um negócio bem legal, tenho usado, porque era uma coisa mais ou menos recente. A gente tinha saído dessa fase que só existia glucosamina e condroitina praticamente, e estava começando a usar o colágeno hidrolisado. E quando ela falou colágeno, eu achei que era o hidrolisado. Eu falei, não, é legal, traz, porque eu tenho usado na artrose, bacana. E ela trouxe e veio aquele negócio de comprimido, 40 miligramas, né? E a gente meio que foi entender juntos ali por que chama não desnaturado, tal. Foi uma coisa que, né? Foi quase que uma compra de gato por lebre, mas a lebre era melhor que o gato, na verdade. E eu brinco com ela que se eu tivesse falado, não, sai fora, colágeno não presta, o C2 nem existiria no Brasil, né? E é esse sucesso estrondoso de vendas, porque, assim, é um ativo que funciona muito, assim. É o condoprotetor que eu passo que os pacientes voltam falando assim, nossa, doutor, zerou minha dor. Eu tive lá no início, um colega ortopedista que falou, Gustavo, você já ouviu falar desse UC2? Eu falei, já, inclusive eu dei aula e tal. Ele falou, cara, isso é milagroso, cara. Dei pro meu pai, zerou a dor dele. Então, assim, é um remédio que rapidamente fez muito sucesso e tomou conta do mercado, porque ele é muito bom. Então, eu falo isso, assim, né, sem me achar que eu estou fazendo marketing vendedor, não, estou falando da minha experiência pessoal. E aí, vamos falar aqui um pouquinho do C2, e na verdade a gente está falando então de articulação, né? Foi bom que a Camila falou bastante sobre os trabalhos, mostrou assim realmente em relação à droga. Eu vou voltar um pouco, sair um pouquinho fora da droga e falar realmente de saúde articular, que acho que é o que interessa aqui para linkar e por que faz sentido usar tanto o C2 quanto o MUV. Então, eu queria começar essa aula, com um vídeo de parkour. E assim, olha o que as nossas articulações permitem a gente fazer, que coisa impressionante.
E um segundo vídeo, que eu que gosto de joelho, fico sempre maravilhado, que é o joelho funcionando no esqui. Doutor Gustavo, aqui pelo menos na minha tela não está aparecendo. Não Tá? passou nenhum vídeo? Não, Poxa, que pena, são vídeos legais. Não passou nenhum dos dois? nenhum dos dois. Tá bom. Aqui para mim apareceu. Apareceu? Bom, aparecendo ou não, a mensagem dos vídeos é a seguinte: a gente só faz essas coisas maravilhosas com saúde articular, né? Para dar aqueles saltos, para quem não viu o vídeo, o parkour é aquele esporte que a pessoa, sem nada, né, sai correndo, sobe parede, pula, vira cambalhota e faz assim. São coisas que o corpo humano permite a gente fazer e a gente vai perdendo toda essa mobilidade e essa saúde e essa capacidade de fazer coisas interessantes e divertidas se a gente começa a perder saúde articular, porque a articulação a gente tem em todos os lugares do corpo, né, desde o dedinho da mão até joelho, pé, e o ideal é a gente ter a articulação dessa foto, né, que é uma cartilagem lisinha, rígida, e ela é firme e macia ao mesmo tempo, ela tem um coeficiente de atrito baixíssimo, ela desliza e ela transmite cargas de uma forma que a gente não imagina que ela está lá e não lembra dela. E quando a gente começa a perceber que tem articulação, que aquilo começa a estar dolorido, está duro, rígido, inchado, é porque a cartilagem está passando por um estágio mais ou menos assim, né? E até estágios mais grosseiros de artroses graves, que seria isso, né? Que é assim, a total destruição da cartilagem, exposição do osso, né? Não tem mais menisco. E hoje a gente entende um pouquinho mais sobre os processos que levam a cartilagem de sair dessa estrutura maravilhosa e perfeita para essa estrutura destruída. Isso que eu quis trazer um pouquinho mais para vocês. Então, por que o joelho sai aí desse joelho saudável para um joelho com dano, né? E o dano articular a gente chama de osteoartrite. Então, o primeiro e mais óbvio, e que todo paciente tem isso em mente, é o envelhecimento com o desgaste natural. Então, a gente usa a nossa máquina do corpo humano e isso vai se desgastando, né? E em inglês a gente chamava isso de wear and tear disease, né? Doença do desgaste. Mas hoje a gente entende que esse é um conceito muito, muito incompleto, até inadequado, né? Claro que existe o desgaste, mas o envelhecimento, na verdade, ele traz muitas coisas inflamatórias, né? Envelhecer é inflamar, vou mostrar para vocês. E, na verdade, a gente tem, sim, fatores mecânicos, né? Traumas, lesões articulares, quem lesa, por exemplo, ligamento cruzado tem artrose, é verdade, mas hoje a gente percebe que os fatores inflamatórios são, assim, muito, mas muito mais importantes na osteoartrite. Tanto que existe, né, esse movimento de não chamar de artrose, né, que o sufixo -ose significa em medicina uma coisa degenerativa e o sufixo -ite significa uma coisa inflamatória. Então, hoje, a gente prefere chamar de osteoartrite. Eu, na verdade, não me importo com o termo, eu gosto de falar artrose, que o brasileiro conhece bem, mas assim, o termo mais correto, inclusive, seria osteoartrite, para mostrar já no nome que a gente sabe que tem inflamação, né? E o envelhecimento é o assunto do Brasil, porque o Brasil ainda é jovem, né? A gente ainda tem uma população. Olha só que interessante, essa é uma figura 2015, é a figura de cima, mostrando aí que o Brasil a gente só tinha 10 a 19% de pessoas acima de 60 anos. Você vê que a Europa já está em rosinha ali, que era 30% da população. E os países mais subdesenvolvidos são os que têm taxa de mortalidade altas e taxas de natalidade altas. Então, você vê ali a África, menos de 10% da população, mais de 60 anos. A projeção para 2050, olha só, o Brasil vai ficar que nem a Europa, né, com 1/3 da população acima de 60 anos, e aí países como o Canadá e os países europeus, com mais de 1/3 da população com essa idade de mais de 60 anos. Isso significa que as doenças relacionadas ao envelhecimento vão aumentar muito, entre elas a osteoartrite. Eu gosto de brincar com os meus residentes, quer garantir que você vai ter paciente, vai cuidar de osteoartrite, né? Porque hoje a gente tem na população brasileira, se a gente olhar
a pirâmide populacional aí, a gente tem uma maioria da população ainda em idade média, né? E a gente tem hoje cerca de 12 milhões de homens e 15 milhões de mulheres acima de 60 anos, o que dá aí numa conta rápida aqui 27 milhões. Em 2050, existe essa projeção de quase 70 milhões, né? Então, a gente vai sair de 27 para 70 milhões de pessoas nessa faixa etária com doenças do envelhecimento, principalmente artrose. Outro dado importante é que, em 1920, uma senhora de 65 anos, ela era essa foto aí, né? Cadeira de balanço, crochê, etc. Hoje, 2020, é uma moça de 65 anos, né? Isso é muito claro no meu consultório. Então, assim, além da expectativa de vida, a pessoa não quer só envelhecer, né? Ela quer envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Isso aí é fundamental também. Então, além da pessoa viver até os 100 anos, ela quer viver bem, ativa. Então, isso traz um desafio ainda maior. A gente que é ortopedista e que cuida de articulações, para manter essa qualidade de vida. Olha só que interessante esse dado aqui. Pessoas acima de 65... Boa noite para o senhor. Opa, boa noite. Pessoas acima de 65 anos, elas têm... desculpa, me perdi aqui. Pessoas acima de 65 anos, quais são as condições crônicas que elas têm? Veja que tem doenças cardíacas, hipertensão e uma das maiores condições crônicas que as pessoas de 65 anos têm, né, é a artrite, tá? Então, seriam as dores articulares. E mais um dado que a gente fez aí na literatura, quem tem artrose morre mais, tá? Olha só que interessante. O simples fato de ter osteoartrite, quando a gente corrige isso aí para todas as variáveis, a gente nota que quem tem osteoartrite tem mais hipertensão, doença cardiovascular, diabetes e morte, tá? Provavelmente porque a artrite é uma doença que diminui a mobilidade. Então, pela queda da mobilidade, a gente tem um problema de ter mais doenças relacionadas à queda de mobilidade, entre elas infarto, AVC e morte, tá? Muito bem, então a gente está saindo do envelhecimento desse senhorzinho, né, que está numa festa, todo mundo dançando, e ele está paradinho lá, com duas bengalas, não consegue se mexer. Na verdade, a gente quer que se transforme nisso aí. Eu espero que vocês consigam ver o vídeo também. Esse vídeo é ótimo. Então, o que a gente quer é isso, é o cara chegar com 90 anos e poder curtir uma festa ali, dançar e fazer o que quiser, né? Então, o que eu trago para vocês? Processos importantes relacionados ao envelhecimento articular. Então, eu estou com 43 anos, a gente tem que cuidar da articulação desde já, ou até desde antes dos 40 anos, tá? Eu não posso esperar ter artrose com 60, 70 para ir cuidar. E tem muita coisa que a gente pode fazer, então, como prevenção. Eu acho que depois a gente vai ter né, uma apresentação também de uma pessoa que é bem ativa e mais jovem, que realmente mostra que a gente pode cuidar da articulação em idades mais jovens, né, para não deixar de destruir, tá? Então, se a gente entender os processos que levam ao envelhecimento articular, acho que a gente tem um potencial maior de ter saúde articular para o resto da vida, tá? Então, por que acontece isso com a cartilagem? Vamos lá. Cartilagem articular. Só um curso rápido aqui de como é a cartilagem. A cartilagem, então, é um tecido hiperespecializado, é um tecido fantástico. A cartilagem articular é uma cartilagem especial que chama cartilagem hialina, tá? Que é diferente da cartilagem da orelha, por exemplo, de outros lugares. Ela só tem uma célula, que é o condrócito, e ela tem, na verdade, muita matriz extracelular, que é uma coisa de consistência gelatinosa, e muita água, né? Na verdade, 60% a 80% da cartilagem é água, e dos 20% a 40% que tem as moléculas, que são a matriz, é praticamente colágeno e proteoglicanas, e um pouquinho de células, tá? Informação importante, o colágeno articular é colágeno tipo 2,
tá? Essa é uma informação importante. E a estrutura é mais ou menos assim, o colágeno ele forma como se fossem os vergalhões do concreto armado, ele forma essa resistência aí, principalmente a tensão, né, esse cisalhamento, e a proteoglicana, ela é essa esponja, tá? Ela é uma esponja que chupa a água, ela funciona que nem a esponja de cozinha. Se a esponja de cozinha está bem hidratada, cheia de água, quando eu aperto ela, ela tem um amortecimento muito melhor do que a esponja seca, né? Então, a esponja é a proteoglicana, ela usa a água para ganhar o amortecimento, e o colágeno tipo 2 é o colágeno que a gente tem na cartilagem, que forma uma estrutura, vamos dizer, de arcos contra tensão. E essa esponjinha, olha só, essa figura da esquerda é um esquema de desenho da esponjinha, do proteoglicana, e essa figura marrom da direita, veja lá, newborn, é a esponja do recém-nascido, mature, aqui é a esponja do adulto, e a esponja do idoso. Veja que a gente tem uma destruição dessa esponja aí, parece aquela esponjinha que a gente deixa no tanque, né? Que não tem mais, não chupa mais água, e realmente vai funcionar pior, porque ela já não tem a capacidade, né, de absorção de água e de funcionamento que tem a esponja do recém-nascido. E por que que a gente vai perdendo essa esponja e ela vai sendo destruída? A gente tem algumas pistas já. Uma pista interessante é uma coisa que chama mecanotransdução. Então, a Camila falou aí do TNF-alfa, que inflama, que destrói cartilagem e que estimula a produção de colagenases, que a colagenase, como o próprio nome diz, ela dissolve colágeno. Então, a gente tem bombardeios químicos, o maior deles eu diria que é a interleucina 1, tá? Que vão destruir cartilagem. Só que recentemente foi demonstrado que a gente tem estímulos mecânicos ditando o funcionamento da cartilagem. Então, a cartilagem, ela sente estímulos mecânicos e esse estímulo, de acordo com o estímulo mecânico, vai fazer ela produzir coisa boa, proteoglicana, colágeno, ou fazer ela parar de produzir coisa boa e produzir lixo, inflamação, metaloproteinases, etc. E aí tem outra pista. Quando eu tenho um estímulo mecânico com estresse elevado, então a pancada, esse trabalho, eles pegaram um modelo, um osso de uma tíbia e derrubaram um peso, pum, explodiu a tíbia, uma pancada forte. Mas o interessante desse trabalho é o seguinte, imediatamente após a pancada, eles fizeram essa coloração que a célula viva, ela é verde, e a célula vermelha, ela é morta. Não matou ninguém, tá? Eu tomei uma pancada forte, uma explosão ali, mas não matou ninguém. Um dia depois da pancada, metade das células estavam mortas. E 2 dias depois da pancada, quase todas as células mortas. Então, não foi a pancada que matou, mas o trauma muito elevado desencadeou alguma coisa que sinalizou para a célula se matar, fazer a apoptose celular, tá? Então, por exemplo, se eu explodir uma granada aqui, a gente explode e morre na hora. Nesse caso, ninguém morreu. Um dia depois, metade, e 2 dias depois, muita gente morta. Então, na verdade, ela desencadeou algum processo. Então, a gente sabe que o quê? Que o condrócito responde ao estresse elevado e gera algum processo. E esse processo foi identificado nesse trabalho como sendo um processo via mitocôndria. Então, esse é um outro trabalho que dá uma pancada. Nesse B aqui, ele deu uma pancada, morreu tudo isso aqui. E nesse C, ele usou uma substância que chama rotenona, que dissolve mitocôndria. E aí, após a pancada, ninguém morreu, tá? Agora, só tem um detalhezinho que sem mitocôndria a gente morre, né? A gente não vive. Então, isso foi o modelo que deu para mostrar experimentalmente que quem fez com que a pancada se transformasse em morte celular foi as mitocôndrias. Então, quando eu tomo um estresse elevado, através da mecanotransdução, isso sinaliza para a mitocôndria um grande estresse oxidativo que causa morte celular. Sem mitocôndria eu não teria morte celular, mas infelizmente sem mitocôndria eu não teria vida também, tá? Então, a gente descobre hoje que a cartilagem ela é um tecido que tem a célula condrócita, que é uma célula bem chata. Ela gosta de estímulos que não pode ser forte, né, senão morre, mas eu também não posso não ter estímulo.
quando o paciente fala assim, doutor, estou com dor no joelho, mas nunca mais fiz nada, não parei de caminhar, parei de andar de bicicleta, não faço mais nada para proteger o joelho. Isso é um erro. A gente sabe que a falta de estímulo também gera atrofia e morte celular, tá? Então, a cartilagem ela precisa de estímulos constantes e de moderada intensidade. Falta de estímulo mata a cartilagem, estímulo muito violento mata a cartilagem, tá? E a grande coisa aí que faz essa mecanotransdução provavelmente são essas proteínas transmembranas. Então, é uma proteína que sai lá da mitocôndria, passa pela parede celular e fica fora da célula, como se fosse uma molinha ali. E o que a cartilagem quer? Que eu fique apertando a molinha, tá? Constantemente e levinho, massageando a célula lá. Então, o condrócito ele precisa de massagem, ele gosta de massagem, tá? Se não massagear ele, ele morre. Se der pancada nele, ele morre também. Então, olha que interessante, a gente tem células que sentem o estímulo mecânico, né? É muito interessante isso. E o que isso a gente pode transportar, então, para a clínica, né? Eu, como ortopedista que quero tratar pacientes, eu tenho que estimular meus pacientes a fazer exercícios adequados. Então, caminhada com o cachorro, natação, bicicleta. Eu que cuido de joelho, bicicleta é lindo, porque a bicicleta tem um movimento completo sem o impacto. Yoga, tai chi. Então, eu vou recomendar um esporte de alto impacto, crossfit, futebol? Eu não vou recomendar, né? Tem gente que gosta de jogar e deve jogar por uma questão de prazer mental, mas assim, se eu estou pensando em saúde articular, eu tenho que fazer uma caminhada, bicicleta e natação. Então, esportes de moderada intensidade e de preferência de alta frequência, né? Todo dia de preferência. Outra coisa, então, que esses estudos mostraram para a gente é a função da mitocôndria nessa história de envelhecimento articular. E, então, o que a mitocôndria faz de ruim, nesse caso, é o estresse oxidativo, né? E o estresse oxidativo é uma coisa que vai ocorrendo com o envelhecimento, porque quando a gente envelhece, as nossas mitocôndrias também ficam menos eficientes, e a gente acaba virando aquele chevetão que se acelera, sai fumaça, né? Então, a mitocôndria de um carro zero, né? Ela produz energia limpa, praticamente. E quando ela vai ficando velha, ela produz muita espécie reativa de oxigênio, muito radical livre, né? Então, eu brinco que a mitocôndria velha, ela vai virando o chevetão ali que solta fumaça preta. E essa fumaça preta, que são radicais livres, acabam se ligando em células e matando células, né? Então, o envelhecimento em si faz a mitocôndria envelhecer e a gente fica mais oxidativo. Mas existem outros fatores também que geram, já comprovadamente, estresse oxidativo na gente. Então, o estresse mesmo, né, o estresse do nervosismo envelhece. Então, você vê, é impressionante, o exemplo mais recente que a gente teve, pega uma foto do Barack Obama antes e depois da presidência dos Estados Unidos, né? E o que o cara envelheceu em 8 anos, parece que ele envelheceu 30 anos, né? Então, estresse, né? Poluição. Então, hoje, né, a vida em grandes cidades, a gente tem muita poluição, muita radiação, né? A gente tem menos proteção contra raios ultravioletas, por causa da menos ozônio. Tabagismo é um baita agente oxidante. Então, se alguém de vocês fuma aí, para agora, tá? Porque fumar envelhece. Acho que o que fumar envelhece é óbvio, né? Acho que todo mundo vê na cara da pessoa, né? Disbiose. Interessante a gente dizer que tem alimentos que são oxidativos e que são inflamatórios. Eu vou falar 2 alimentos que são muito inflamatórios: o leite e a farinha de trigo. Eu tomo os 2, tá? Mas é interessante a gente saber e moderar. Eu acho, para mim, por exemplo, impossível viver sem glúten, né? Mas, assim, lembrar que o glúten sim, é inflamatório, o leite também, tá? E as doenças metabólicas inflamatórias. Então, se eu tenho pressão alta, eu tenho mais estresse oxidativo. Se eu tenho diabetes, se eu tenho dislipidemia. Então, é interessante eu cuidar. Eu falo isso, assim, para os ortopedistas. Eu não cuido de diabetes, mas se você encaminhar esse paciente para o endócrino, se ele diminuir a diabetes, vai melhorar as dores articulares? Vai melhorar as dores articulares, tá? E doenças inflamatórias, tá? Então, hoje a gente vê aí que das doenças metabólicas, a gente tem essa síndrome metabólica que chama, né, que é hipertensão, obesidade, diabetes e dislipidemia,
que são doenças que são causa e consequências uma das outras. E hoje a gente considera a osteoartrite o quinto elemento. A osteoartrite gera inflamação e é causada por inflamação, assim como todas as outras. Então, o mecanismo comum aí é inflamação. E o que dá muita inflamação também é a célula de gordura, tá? Então, a obesidade é uma coisa que gera inflamação e gera dor articular. Então, não é só o peso do obeso. A gente fala, o obeso tem muito sobrecarga no joelho. É verdade. Só que o obeso tem mais artrose de mãos também. Então, você vê que não é só o peso. Aliás, é menos o peso e mais a inflamação, tá? A gente fez um trabalho interessante lá na Unicamp. A gente pegou o ambulatório de bariátrica, nos pré-operatórios, né, fomos lá naqueles grandes obesos, IMC de 40, os caras gigantes, e fizemos um questionário de artrose lá com raio-x. E nós encontramos mais de 60% de artrose, de prevalência de artrose nessa população. Detalhe, a idade média deles era 33 anos. Então, são pessoas que com 30 anos, 60% têm artrose. Por quê? Porque são grandes obesos com muita inflamação. Então, lembrar também da alimentação, tá? Hoje a gente tem esse conceito do microbioma intestinal, né? Então, o intestino, e até é interessante isso porque o C2 tem a ver também, o intestino é um grande órgão aí que pode gerar inflamação na gente e pode, vocês vão ver o mecanismo do C2, inclusive diminuir a inflamação de acordo com o que você come, tá? Então, atenção para a alimentação também. Então, além dessa figurinha inicial que eu mostrei, passeando com o cachorrinho, nadando bicicleta, escolhas do estilo de vida já são tratamento para a saúde articular. Então, se eu puder resumir essa aula em um slide, como nós promovemos saúde articular, a gente promove com esportes de baixo impacto e alta frequência, com escolhas saudáveis do estilo de vida, então não fumar, beber com moderação, sono reparador, tá? Tem que dormir bem e dormir de noite, né? Eu falo dormir de noite porque tem gente que eu durmo 9 horas, da 1 da manhã às 10 da manhã, péssimo sono, né? O melhor sono é sem luz do sol, né? E dieta, né? Quando você come uma pizza, eu adoro pizza, eu como quase todo fim de semana pizza, mas eu sinto as consequências já, e realmente me deixa inchado, eu me sinto mal, e realmente a pizza é queijo com farinha de trigo, é o pior alimento que tem, né? Então, a alimentação adequada é com pré-bióticos, né? Como muita fibra, né? Frutas com casca, vegetais, é isso que a gente tem que comer, alimentos in natura. Muito bem, outra prevenção, outra coisa de saúde articular é prevenção de lesões, tá? Esse programa aqui, talvez isso é uma coisa mais para o ortopedista do que para vocês aí das farmácias, mas esse é um programa que foi criado pela FIFA, que chama FIFA 11+, que é um programa que a pessoa faz um aquecimento e uma série de exercícios para fortalecer o core e ganhar controle motor e assim ter menos torção de joelho. Esse programa diminuiu em alguns países como Suécia em até 7 vezes a incidência de lesão do cruzado anterior, por exemplo, no futebol. E a gente sabe que quem lesa o cruzado anterior tem artrose, tá? É direta a relação. Então, é interessante, por exemplo, prevenir, para promover saúde articular, eu fazer programas de prevenção de lesões, como esse, tá? E aí, onde entra o colágeno nessa história? Pô, Gustavo, você falou de tudo aí, menos de o C2, né? Sim, calma, Camila, já chego lá, tá? Então, bom, vamos entender o que é colágeno. Colágeno é a classe mais abundante de proteínas que a gente tem no corpo humano, tá? Só que o que a gente tem no corpo humano é colágeno tipo 1, tá? Na pele, subcutâneo, aqui, né, rosto, elasticidade, isso é colágeno tipo 1. Na articulação, a gente tem o colágeno tipo 2, tá? Essa é a primeira informação importante. E lá na cartilagem ela dá, então, são as fibras, né? A esponja é o proteoglucano e essas fibras longas, é uma tripla hélice, é uma molécula bem estável, eu gosto de chamar de vergalhão, é o colágeno. E por que tomar colágeno? Então, aquela história que eu contei, o primeiro colágeno que chegou foi o hidrolisado. O colágeno hidrolisado, na verdade, ele é tipo um suplemento, né? Eu quero ficar forte, eu tomo proteína, whey protein, daí eu faço musculação e tenho mais substrato, né? A gente usa como a gente chama de building blocks.
E o nosso intestino, a gente é incapaz de absorver colágeno. A molécula intacta do colágeno é uma molécula muito estável, a gente não absorve. Então, se eu quero tomar colágeno para fazer colágeno, eu tenho que tomar o hidrolisado, que é o colágeno quebrado, certo? E aí, se é colágeno quebrado, se na verdade eu estou tomando aminoácidos, né, pedacinhos de colágeno, na verdade eu estou tomando pedacinhos de proteína, não precisa ser o colágeno tipo 2, é qualquer colágeno, né? E por isso que o colágeno hidrolisado, geralmente é feito através de colágeno hidrolisado do tipo 1, né? Então, foi até uma coisa inteligentíssima que eles desenvolveram, que era a sobra de açougues, né? O cara pega a carne e joga a pele embora do boi, do porco, do frango, e essa pele, né? Eles jogam no caldeirão lá, fervem, hidrolisa isso aí, então cheiro horrível, que eu já conheci umas fábricas de colágeno hidrolisado, e aí quebra e forma o colágeno hidrolisado, que é a gelatina, tá? Então, ele age, eu gosto de colágeno hidrolisado, ele tem uma ação ali de estimular células, né? Mas é um suplemento alimentar, tá? E eu preciso comer grandes quantidades para ter uma absorção de cerca de 10%, tá? Então, assim, quando eu falo em colágeno hidrolisado, é sempre sachê, né? Ou vem num pote, são 10 gramas que a gente tem que misturar no suco lá e tomar, tá? Grandes quantidades. E a ideia é essa, ó, você pega qualquer colágeno, hidrolisa, então não precisa ser o tipo 2, você hidrolisa um tipo 1, e na verdade eu estou dando aminoácidos e peptídeos de colágeno, que seriam pequenos grupamentos de aminoácidos. E a ideia é building blocks. Então, eu quero construir uma casa, dou um monte de tijolo, tá? A ideia é isso. Acho importante porque o C2 não é colágeno hidrolisado. Então, quando a gente fala, doutor, toma colágeno, eu já tomei colágeno, não funciona. O C2 não devia nem ser chamado de colágeno, né? É que para realmente separar, né? E a sigla UC2, Undenaturated Collagen, tipo 2. UC2. Então, é o colágeno não desnaturado. E aí é a grande sacada aí que nós somos surpreendidos aí pelo C2, tá? Ele modula a inflamação pelo mecanismo de tolerância oral. Então, eu quero explicar esse mecanismo e aí, depois da aula, se vocês não entenderem, por favor, vocês tirem as dúvidas comigo. Então, eu falei lá que o intestino é um grande órgão do corpo que controla muita coisa, inclusive essa parte imunológica, tá? Então, a gente tem uma parte especializada do intestino que a gente chama de placa de Peyer, tá? Essa placa de Peyer, ela, quando entra uma bactéria, ela reconhece a bactéria e mostra essa bactéria para as células de defesa e fala, mata isso é inimigo. E isso aumenta a inflamação e a defesa contra essas bactérias. E quando entra uma coisa boa, um brócolis, um alimento, né? Ela olha e mostra para as células T apresentadoras de antígeno, ó, esse é um antígeno amigo, então não inflame, não destrua isso. E não sei a que cargos d'água o cara entendeu, o James Lugo lá, que é o cara da InterHealth, que inventaram o C2, eles tiveram essa ideia, peraí, quem tem artrose está com inflamação na articulação, então eu vou lá, dou aquela corridinha, meu joelho incha e dói, por quê? Porque eu perco pedacinhos de colágeno, proteoglicanas, na articulação, e esse pedacinho inflama a articulação. Então, se eu mostrar o colágeno articular lá na placa de Peyer, e aí o meu linfócito, o apresentador, mostrar lá para o linfócito T, ó, esse colágeno aqui é amigo. Quando tiver colágeno na articulação, ele não vai gerar tanta inflamação. Então, ele consegue fazer um down regulation, que chama, tá? Através desse mecanismo, que é um mecanismo clássico e conhecido e muito que ocorre para diversas coisas no nosso intestino, que chama mecanismo de tolerância oral. Por que tolerância oral? Porque é um antígeno absorvido oralmente que vai gerar uma tolerância a esse antígeno, tá? E aí é interessante, então, que eu não estou tomando colágeno para absorver, que nem o colágeno hidrolisado. Eu estou tomando uma microdose de 40 miligramas só para ele ser apresentado lá. Só que aí é o detalhe, tem que ser o colágeno da articulação, né? Que é específico. Por isso que tem que ser o colágeno não desnaturado, ele tem que ser a molécula intacta de colágeno tipo 2.
tá? Então, a ideia é essa, eu tomo um colágeno tipo 2, que é o colágeno que eu tenho na articulação, e por isso que ele tem que ser não desnaturado, não pode ser quebrado, ele tem que ser o colágeno intacto. Só que, então é só roer o franguinho lá da cartilagem? Não, a cartilagem eu falei, ela tem uma estrutura da matriz ali. Na verdade, eu preciso de um processo para separar só a fibra de colágeno. Esse que é o processo que deve ser guardado a 7 chaves aí pela Interhealth, né? Então, eu tomo esse colágeno não desnaturado, um colágeno tipo 2 intacto, pela boca, cai no intestino, placa de Peyer, faz com que o sistema imune faça um down regulation através dessas substâncias, que é TGF-beta, IL-4 e IL-10, são substâncias que fazem a articulação ter menos inflamação, menos destruição articular e menos dor, ok? Então, esse é o mecanismo do... Você precisa entender por que o UC2 não é colágeno, tá? Então, a Camila já falou isso. Como tem que ser colágeno articular, ele tem que ser extraído de uma articulação. O C2 é extraído da cartilagem do externo do frango, tá? E ele é um método sem alta temperatura e sem enzimas, porque ele não quer quebrar, ele só quer separar o colágeno do resto da matriz, né? Aí extrai o colágeno tipo 2 não desnaturado com a estrutura intacta. Essa estrutura tem um potencial antigênico, né, que a gente chama, os locais que são apresentados aos linfócitos, que a gente chama de epítopos. Ele é reconhecido na placa de Peyer, modula os linfócitos e reduz a resposta inflamatória e desacelera a destruição articular. Tá? Mecanismo de tolerância oral, isso é muito bem descrito. Inclusive, o colágeno tipo 2 já foi usado em artrite reumatoide, que é uma doença autoimune que ataca a própria articulação, e ele teve sucesso, né? E tem bastante literatura, acho que a Camila tem todos os artigos e ela pode mandar para todo mundo, tá? Mostrando isso, que o epítopo, né, da molécula intacta induz tolerância oral e leva a uma down regulation, uma regulação para baixo dos linfócitos T killers, que é quem produz aí interleucina 1, metaloproteinase e estimula a inflamação, tá? Tem esse vídeo aqui. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Começou a passar o vídeo? Alguém consegue responder sim ou não para mim? Senão vai ficar um vídeo de 5 minutos à toa aí, ninguém vai ver. Começou, doutor. Começou? Agora Então vou parou. passar. Então vou passar o vídeo, que é o vídeo é o vídeo de vocês mesmo, da Infinity.
Muito bom. Resumindo, o C2 não é um colágeno. Eu não estou tomando colágeno. Ele é um colágeno 2 não desnaturado, que na verdade ele é um anti-inflamatório. E mais interessante, ele tem uma ação específica na inflamação articular, tá? O que faz com que ele seja isento de efeitos adversos dos anti-inflamatórios, tá? Bom, eu gostei que a Camila mostrou literatura, então eu vou pular, tá? Esse é aquele trabalho mostrando a superioridade em relação à glucosamina e condroitina. Esse eu vou citar, que é bem legal, tá? Deram o C2 para pegaram 55 indivíduos que não tinham artrose, não tinham problema de articulação, mas que quando faziam o step meal, que é essa escada, simuladora de escada, eles tinham dor após o exercício ou durante, tá? E deram o C2 para metade placebo. O que eles mostraram? Que o tempo para o cara começar a ter dor aumentou em quem tomou o C2, né? Demorava mais para doer, quando doía, e muita gente que tomou o C2 não teve mais dor, e no placebo todo mundo continuou tendo dor. E teve essa vantagem também na extensão, ganhou extensão do joelho quem tomou o C2. Isso aí provavelmente a gente que lida bastante com artrose, quando está com o joelho inflamado, geralmente a gente fica com o joelho meio inchado e ele perde a capacidade de esticar, tá? Então isso é bem típico. Quem está com o joelho inflamado não estica ele bem. Então ele melhorou a extensão do joelho, tá? Estou falando rapidinho para não ficar muito longo aqui. Esse trabalho mostra o quê? Um achado objetivo. Quem tomou o C2 teve diminuição do CTX2 na urina. O que significa isso? CTX2 é uma molécula que aparece no sangue e depois é excretada pela urina, que é uma molécula que aparece na quebra do colágeno tipo 2. O CTX1 que é na quebra do colágeno tipo 1, CTX2 na quebra do colágeno tipo 2. Então, se eu estou com muito CTX2 na urina, é sinal que eu estou tendo quebra de colágeno. Minha articulação está sendo atacada ali e destruída. E quem toma o C2 apresentou uma diminuição do CTX2, tá? Então, para ficar claro, o que é o C2? É um colágeno intacto, não é um colágeno hidrolisado, hidrólise é quebra. Modula a inflamação. Então, ele é altamente eficaz em baixas doses, 40 miligramas, não precisa de 10 gramas, né? Ele tem uma efetividade comprovada cientificamente e clinicamente, né? Eu posso falar com tranquilidade que ele tem uma eficácia clínica a olhos vistos e é confortável porque é um comprimidinho bem pequenininho, né? E o colágeno hidrolisado não, é o colágeno 1 quebrado pela hidrólise e é uma suplementação, a gente tem que comer grandes quantidades. E para não deixar de falar do MUV, só estressar aqui alguns pontos que a Camila já falou, já mostrou ensaio clínico, trabalho, tudo. O MUV, ele atua por duas vias. Uma é pela lipoxigenase e outra pela inibição do TNF-alfa, o que torna ele muito interessante como anti-inflamatório e principalmente na artrose, porque o TNF-alfa é uma substância importante na artrose. Mas eu queria me ater à 5-lipoxigenase, que é o seguinte: o mecanismo de inflamação é o mecanismo do ácido araquidônico, né? E aí, eu tenho duas coisas que transformam o ácido araquidônico em coisas inflamatórias. Uma é a COX, né, que é a ciclooxigenase, que transforma o ácido araquidônico em prostaglandina. Então, os anti-inflamatórios tradicionais são inibidores da COX. O problema de inibir a COX é que a COX é uma enzima responsável pelo funcionamento normal de muitos órgãos, mucosa gástrica, rins, né? Então, quando eu inibo a COX, eu tenho alterações fisiológicas nesses órgãos. Gastrite, posso até ter úlceras, né? Vou ter insuficiência renal. Então, é perigoso mexer com a COX. É eficiente, porém perigoso. E outra substância que mexe com o ácido araquidônico é a lipoxigenase, só que a lipoxigenase não mexe com coisa importante como a COX, tá? Seria a 5-lipox, né? Então, é interessante tirar a inflamação do mecanismo da 5-lipoxigenase. Não é um mecanismo tão importante em relação a gerar dor, tá? A prostaglandina gera mais dor. Por isso que quando eu tomo um anti-inflamatório comum, ele inicialmente, né, imediatamente, em 20, 30 minutos, ele tira a dor
o Move vai melhorar a dor em 5 dias, tá? Então, assim, quando eu tô com uma dor aguda e muito forte, não vou dar Move nem o C2, tá? Que fique claro. Agora, essa dor da artrose que dói o dia inteiro, uma dor crônica, que a pessoa precisa tomar remédio todo dia, aí sim, é muito interessante o Move, porque ele tem uma ação razoavelmente rápida entre os condoprotetores, entre essas substâncias mais naturais, porque ela já com 5 dias. O C2 mesmo, a pessoa vai sentir com 2, 3 semanas, tá? Lembrando também que o anti-inflamatórios são drogas extremamente perigosas, né? Podem dar insuficiência renal, gastrite, infarto, AVC. Então, a pessoa que tem uma doença crônica como artrose, ela precisa tomar, às vezes, remédio para dor todo dia. Tem muito paciente que fala, doutor, só durmo se eu tomar um Voltaren antes de dormir. Esse cara está se matando, né? Então, por isso que eu gosto muito de ter o efeito anti-inflamatório com substâncias naturais como o C2 e o Move, né? Inclusive, o C2 a gente vem usando em indivíduos jovens que praticam esportes e tem aquela dor pós-esporte, e eu acho que, assim, diminuindo essa inflamação e essa destruição articular já lá no começo. Então, o cara não precisa ter artrose. A gente pode usar na população jovem e ativa, né, pessoas que fazem academia, que fazem crossfit e tal, com bons resultados e pensando em prevenir a destruição articular, tá? Então, finalizando com o Move, que é a Boswellia serratia, ela não inibe a COX-1 nem a 2, por isso que ela é segura, né? E ela é interessante, tem vias inflamatórias, por exemplo, alérgicas, que ela atua até mais do que o anti-inflamatório comum, né? Então, se a pessoa, um efeito adverso, vamos dizer, é melhorar a asma, a rinite alérgica, além de melhorar a dor, tá? Então, é interessante o Move. E só para fixar, assim, a experiência clínica, se você passar o C2, essa pessoa vai melhorar, então, em 2, 3 semanas. É interessante passar o Move junto para ter uma melhora mais precoce, tá? Da dor. Beleza, concluindo a aula, então, cartilagem, né, fundamental na saúde articular, movimentos e medidas de estilo de vida, né, que são medidas anti-inflamatórias e antioxidantes, são os principais meios de manter a saúde articular, e o C2 e o Move, na minha opinião, são também excelentes opções aí nas desordens articulares. Muito obrigado. Aberto a perguntas. Professor, nós que agradecemos. Eu gostei muito da história que o doutor contou. Desculpa, é a mania chamar de professor, né? A gente sempre está em contato com o professor, a gente acaba sempre chamando de professor. Doutor Gustavo, mas fica muito claro, eu gostei da fala do senhor quando você disse que o C2 não deveria nem ser chamado de um colágeno, né? E a gente diz isso muito por essa questão dele ter essa ação tão única, esse mecanismo de ação tão único que deriva da molécula ser tão única, que deriva do processo de extração, ser patenteado, enfim. Então, quando a gente faz aulas, palestras, eventos, a gente sempre tenta passar todo esse rigor, mas muito mais do que rigor científico, essa questão relacionada a manejo de dor, né? Então, a gente pode utilizar de outras tratativas, como o próprio colágeno hidrolisado, mas a gente sabe que o C2 ele realmente é único por essas ações que o doutor falou tão bem. Eu vou chamar o Rodrigo agora para se juntar a gente, a nossa conversa, e eu gostei que o doutor Gustavo falou no finalzinho sobre um uso preventivo, um uso para aqueles indivíduos que já promovem um impacto maior nas articulações. Eu vou chamar o Rodrigo, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Boa noite. Boa Te noite, ouvindo muito bem, Rodrigo. Gustavo. Maravilha, boa noite, Camila, boa noite, pessoal. Cara, que Tudo aula bem? Ó, maravilhosa. eu vou te apresentar. Eu acho que você, assim como o Dr. Gustavo, dispensa apresentações, né? Mas o Rodrigo Lima, ele é um influencer esportivo, ele é um atleta amador e ele é fundador do movimento Mahamudra aqui no Brasil. E é um grande prazer estar com o Rodrigo aqui, porque ele é o nosso embaixador de saúde articular e ele vai contar tudo pra gente. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, doutor Gustavo, boa noite, Camila, boa noite, time. Primeiramente, agradecer aí pelo convite, realmente, para mim, é uma honra fazer parte desse time Infinity Pharma, que mudou a minha trajetória, mudou o meu estilo de vida, porque eu vinha já passando por problemas, por já ter uma vida ativa no esporte desde pequeno, né, jogando futebol, surfando, então já vinha machucando bastante o meu joelho, sem fazer a manutenção, né, alongamento, o que tem que ser feito. E essa conta chegou para mim mais cedo ou mais tarde ela chegou. E ela acabou chegando um pouco tarde. Sou esportista, sou fundador do Mahamuda Brasil, eu vivo e respiro esporte, alimentação saudável, então isso faz muito parte da minha vida, né? E quando eu conheci o Move, quando eu descobri que era um tratamento, um medicamento, né, natural, que não tinha efeito colateral, já chamou a minha atenção. Quando chegou um kit na minha casa por um anti-inflamatório, que eu dependo disso, que eu estou sempre com dores, então tinha muito desgaste no meu joelho, tive uma lesão muito cedo no meu joelho, com 15 anos de idade, não fiz uma cirurgia, não fiz nada, e eu fui empurrando isso, só que como eu falei, essa conta chegou tarde, então tive muita inflamação no meu joelho, eu já estava tipo, meio que desistindo de treinar, diminuindo muito o meu ritmo, e com isso mexia muito com o meu psicológico, porque eu sou apaixonado por esporte. E o Move chegou nessa hora. Pô, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no meu joelho, onde eu tirei um corpo estranho de 2 centímetros. Acredito que um pedaço da cartilagem, né, de tanto que eu machuquei o meu joelho, acabou saindo esse corpo estranho de 2 centímetros, me incomodava muito e eu sentia ele visivelmente. Fiz a cirurgia e nessa manutenção eu já comecei, já estava tomando o Move antes de fazer essa cirurgia, né? Foi inflamava, eu tomava o anti-inflamatório Move, só que aí eu treinava por cima, então sempre ficava nessa roleta russa, inflamando, melhorando, inflamando, melhorando, diminuía um pouco o ritmo, melhorava, eu achava que eu já estava bom, eu acelerava de novo. Eu vi o vídeo do doutor que ele mostrou a galera fazendo parkour e eu me identifiquei muito, porque eu sou do tipo do cara que onde eu vejo uma ponte, eu quero me jogar, eu quero pular de ponta cabeça, e às vezes eu caio de mau jeito. Então, se tem alguém que me acompanha no Instagram, quis ver os meus vídeos, sabe que eu tenho os parafusos a menos, só que hoje em dia eu tenho com um pouco mais de cautela, porque, como eu falei, essa conta chegou um pouco cara agora no final dessa brincadeira. Estou com 31 anos, mas até então estava com um joelho de 60. Mas agora já estou recuperando muito mais. Mas a história não acabou por aí, não. Porque aí eu fiz essa cirurgia, tirei esse corpo estranho, e como eu tenho essa filosofia já de ter uma alimentação saudável, usar os produtos mais naturais possíveis, que não venham me ter efeitos colaterais futuramente, comecei a tomar o Move. O doutor, o meu médico na época, me passou alguns medicamentos, alguns anti-inflamatórios para eu estar tomando ali para tirar a dor também. Só que eu resolvi tirar, sem avisar para ele, e continuei tomando o Move, e aquilo estava me ajudando muito. Então eu via que estava tendo resultado, porque era para tirar aquela inflamação, tirar aquela dor que eu estava sentindo, e estava tendo bastante resultado simplesmente com o Move. Continuei treinando por cima. Aí eu sabia que os treinos que eu não podia mais fazer, treinamentos com impacto, né? Mahamudra a gente tem muito impacto, corrida. Comecei a minha comecei a minha vida esportista correndo ultramaratonas, meia maratonas, e aí, enfim, cheguei na ultramaratona, 75 quilômetros durante 8, 9 horas correndo. Muito desgaste no joelho, muita porrada que fala, né? E isso machucou demais. E aí, 4 meses de treinamento pós-cirurgia, né? Eu já estava ali bem, voltando, aí comecei a pedalar, tirando impacto, fazendo coisas mais tranquilas. Esqueci que eu estava operado, porque eu realmente estava recém-operado, porque eu realmente estava sem dor naquele momento. Comecei a acelerar. E esse ano eu estava na Bahia, tinha uns 6 meses que eu já tinha operado, estava 100%. Resolvi fazer uma corrida na praia. Nunca mais tinha corrido, minha primeira corrida. Eu corri 8 quilômetros na areia fofa e voltei. Tudo certo, tomei um café, um amigo chamou, vamos jogar um futevôlei? Eu falei, maravilha, vamos jogar um futevôlei. Joguei futevôlei, 2, 3 horas de futevôlei para cima e para baixo. Não acabou por aí, fui para casa, descansei, almocei. Final do dia tinha onda, tava na frente da praia. Os meninos, vamos surfar? Eu falei, cara, vamos surfar. Aí já é um triatlo, né? Eu corri, joguei futebol e agora eu vou pedalar e vou surfar. Achando que eu tava com o joelho de 15 anos de idade, me esqueci. Fui surfar. Na primeira onda, o joelho já estava cansado, meu corpo já estava exausto, só que minha mente estava querendo fazer, só que eu não respeitei o meu corpo. Na primeira onda, o joelho
saiu do lugar e rompi o ligamento colateral. Eu falei, nossa, não acredito. Na hora que rompeu, eu senti ardendo tudo. Eu falei, caramba, eu exagerei, o erro foi totalmente meu. Já senti, voltei para São Paulo, estava na Bahia, voltei para São Paulo, ressonância, passei pelo médico, doutor. Rodrigo, você rompeu o ligamento colateral. Agora voltar tudo aquilo. Só que eu não fiz a cirurgia, né? Porque eu posso estar enganado. São raros casos que operam no ligamento colateral, segundo o que o médico me falou. E ele falou, cara, faz umas boas sessões de fisioterapia, toma esses medicamentos, faz isso e aquilo. Eu falei, tá, toda a escolinha de novo, 3 meses de fisioterapia. Tinha acabado de sair de 3 meses de fisioterapia. Voltei a fazer a fisioterapia. Voltei a tomar com mais intensidade, como se eu estivesse tomando um suplemento alimentar. Foi o Move e o C2, que entrou justamente nesse momento. Consegui recuperar. No 3º mês, eu achava a mobilidade muito ruim ainda. O joelho não esticava, que o doutor falou mais cedo, não estava esticando, o joelho estava bem inflamado. Só que através do Move e do C2, com toda certeza. O Rodrigo caiu para mim aqui. Para vocês? Caiu, congelou também. Caiu, congelou. Tá. Aqui também. Bom, doutor Gustavo, a gente vai conversando enquanto o Rodrigo não volta. Eu acho que só pela fala do Rodrigo a gente já entende o porquê dele ser fã dos 2 produtos e por que ele fala tão empolgado, né? Conversando até com o Rodrigo antes dessa reunião, ele comentou, ele falou, a lesão do atleta nunca acaba, ela só muda de lugar. E é muito porque o atleta amador, ou a pessoa que gosta de se movimentar de maneira geral, ela está sempre com algum tipo de lesão se ela não toma os devidos cuidados. E aí a gente já consegue enxergar algumas aplicações muito pela fala do Dr. Gustavo em relação a essa prevenção, né? Então, no caso do Rodrigo, ele passou a usar os produtos depois de uma lesão ou de várias lesões, mas acho que é importante, Dr. Gustavo, a gente pensar que o doutor falou muito bem, né? Que quem tem artrite, quem tem osteoartrite, morre mais e morre mais cedo, né? Já que essas doenças elas impactam muito na mobilidade. Então, se a gente puder tratar sempre de prevenção para prevenir realmente que venha a se ter uma lesão, é muito interessante, né? Legal, exatamente. A gente vê, então, caras como o Rodrigo, né? Um cara muito ativo, tal, que acaba tendo muita dor articular e o cara que não quer parar, né? Não quer parar. Então, ele consegue fazer as coisas usando esse tipo de produto. Ó, tem uma pergunta aqui do Norival, efeito do C2 na hérnia de disco. O Norival, o C2 ele funciona super bem para dor lombar, tá? Agora, a gente tem diferentes dores lombares, tá? Então, é interessante a gente entender a diferença. A dor lombar mecânica, que é na articulação da coluna mesmo, funciona super bem o C2, porque ele é um anti-inflamatório articular. A dor da hérnia de disco, mas a dor realmente neuropática, porque a hérnia de disco, a hérnia de disco é a ponta do iceberg, você tem um problema da unidade motora ali da coluna, e isso causa dor na coluna. Isso aí melhora com o C2, mas a hérnia, que é de fato causadora de sintomas, ela pressiona o nervo, e aí eu vou ter a dor referida do nervo, né? Essa dor de pinçamento de nervo, que é uma dor irradiada no território do nervo, então depende do nervo, né? Geralmente ciático, aqui é membro inferior, parte posterior, que causa alteração de força motora. Essa é uma dor mais grave que não vai melhorar com o C2, tá? Então a dor de compressão radicular, de compressão da raiz do nervo, você não tem que tratar com o C2, você tem que tratar tirando essa compressão de alguma forma. Agora, aquela dor nas costas, às vezes quem tem hérnia de disco tem lá uma imagem de hérnia, mas a hérnia de fato não está causando nenhuma coisa mais grave que seria esse pinçamento do nervo. Ela está causando uma dor local ali, da unidade motora da coluna. Essa funciona bem o C2, tá? Pode tomar quem tem dor de hérnia de disco nas costas. O que mais? Ótimo, doutor. Bom, acho que de perguntas aqui no chat, a Regiane está tem mais uma ali. perguntando. O que você acha de C2 em CrossFit? Então, combina muito com CrossFit, tá?
E, assim, você vê que, assim, eu citei na aula, né, o exercício ideal para a saúde articular é um exercício de um impacto mais baixo, tá? Então, o CrossFit, ele tem um impacto alto, né, de pular caixa, de fazer explosão. Não significa que ele é um exercício proibido de jeito nenhum, pelo contrário, o CrossFit ele é ótimo, porque ele faz a pessoa ter uma higiene mental violenta, porque ele é um exercício de alta intensidade e que causa um prazer mental muito maior do que um exercício de baixa intensidade. Ele faz com que a pessoa emagrece, melhora a autoestima, ele é competitivo e isso estimula alguns tipos de pessoa. Então, é um exercício muito legal, mas que machuca e causa dor. E, então, combina bastante o C2 com CrossFit, viu? Combina, o pessoal do CrossFit usa porque tem bastante dor articular. Viu que o Rodrigo voltou ali no bate-papo, então ele deve estar de volta aí. Não sei se ele consegue... Se ele consegue voltar para a gente continuar. Que apareceu ali, o Rodrigo Lima entrou no bate-papo, então ele tenha aparecido. Essas ferramentas, né, doutor Gustavo, a gente vai se adaptando, né? A gente estava acostumado a sempre fazer tudo muito presencial e agora com essas ferramentas a gente vai se acostumando às minúcias. O Rodrigo já está... A ferramenta é boa, o problema são os desgraçados dos provedores de internet, né? Que a gente compra uma internet X, o cara não entrega. Eu já tive aula minha aqui que deu pane na minha internet, né? E o problema é do provedor, né? Não é a gente. Exatamente. Rodrigo, consegue ouvir a gente? Bom, enquanto o Rodrigo vai voltando, doutor Gustavo, eu gostei muito dessa pergunta da Regiane, no sentido de que a gente pode trabalhar esses ativos para a saúde articular, claro, no caso de uma lesão, mas também como prevenção, né? Então, como o doutor Gustavo falou, custo-benefício. É claro que a gente tem outros impactos, aliás, outros exercícios que têm menos impacto, mas se a pessoa gosta do CrossFit, se mentalmente faz bem, se é uma atividade física que traz benefícios para ela pode fazer essas atividades físicas e ela pode abrir mão dessas alternativas naturais para que não se tenha uma lesão, para que não se venha a ter uma lesão. O doutor Gustavo, então, acho que o Rodrigo... O efeito fala. Não, pode falar, fica tranquilo. Não, eu ia falar que o efeito ele é bem nítido justamente nesse tipo de... A sobrecarga articular, né? Quando a gente tem essa inflamação por sobrecarga, é exatamente nessa inflamação que o C2 é eficaz, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho indivíduos... eu não uso só o C2, eu acabo usando outros condoprotetores, eu gosto de outras coisas, trato saponificado de soja e abacate, própria glucosamina com chondroitina, mas esses são indivíduos talvez mais idosos. Quem usa a mesma articulação e tem essa dor pela sobrecarga, realmente a eficácia do C2 é muito nítida. Então, o cara do CrossFit, por exemplo, é a população ideal até, né? Porque é assim, sobrecarga articular. Com certeza. Doutor Gustavo, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que a internet do Rodrigo está meio instável, mas acho que ele deixou o depoimento dele e ele sempre coloca as suas opiniões e fala do seu dia a dia de maneira muito próxima no Instagram dele, né? E a gente pode acompanhar. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que participou hoje com a gente, quero agradecer ao Dr. Gustavo, como sempre. Eu acredito que quando se une conhecimento científico e essa experiência clínica tão aprofundada que o doutor tem, a gente sempre aprende muito, mesmo sabendo muito dos produtos, eu já aprendi muito com a sua aula e tenho certeza que não foi diferente para quem estava ouvindo a gente. Gostaria de agradecer ao Rodrigo, não sei se ele está ouvindo a gente, mas muito obrigada a todos presentes aqui hoje. Legal, Camila. Obrigado também a todo mundo aí. Um abraço. Obrigada, pessoal. E se alguém quiser saber mais sobre os produtos que a gente falou hoje, pode entrar em contato através do site da Infinity Pharma ou através das redes sociais, que a gente envia, inclusive, os materiais técnicos. Muito obrigada e boa noite a todos.